hoje para a gente poder almoçar. Que todo gordinho adora almoçar, tá bom? Bom, agora nós vamos falar de gramática. Na aula passada, nós falamos, hoje de manhã, a respeito, né, das tendências musicais. Nós terminamos de falar da bossa nova, falamos da tropicália e falamos do clube da esquina. Agora, vamos falar da variação linguística e as expressões idiomáticas. Olha que legal! Variação linguística são as variações que a língua apresenta. Expressões idiomáticas são expressões que as pessoas utilizam no dia a dia delas. Tá? Então, eu queria pedir a Giovana, minha aluna italiana, Mamma Mia Macaroni, para que a Giovana pudesse ler para nós essa introdução sobre a variação linguística e as expressões idiomáticas. Minha querida aluna italiana, Giovana, pode ler, por favor. Com sotaque italiano, Márcio? De preferência. Variação linguística e expressões idiomáticas. Sabemos que a língua é um sistema vivo e dinâmico, o que faz com que o seu uso seja adaptado de acordo com as necessidades dos falantes. Sabemos também que existe uma modalidade da língua conhecida como norma padrão. É a variedade linguística que segue os preceitos gramaticais à risca, geralmente tida como o maior prestígio e considerada a mais correta, para ser usada em situações de comunicação formal. É essa norma padrão que geralmente estudamos mais profundamente na escola. No entanto, quais são as outras variações que a língua pode sofrer? Como elas se manifestam no dia a dia da prática comunicativa? É o que vamos descobrir a seguir. Ótimo, que leitura perfeita, né? Olha, a Giovana, italiana, ela acabou de dizer para nós que a língua que nós utilizamos, igual estou utilizando aqui agora, estou utilizando a língua portuguesa para eu me comunicar com vocês. E a língua que nós utilizamos, gente, ela não é morta, ela é viva, ela é dinâmica. E ela precisa se adaptar de acordo com as necessidades que os falantes têm. Então, por isso, existe uma língua padrão. É a gramática. É a chamada norma padrão. É a que está nos dicionários, é a que está nos livros de gramática. Ela precisa existir. Porque se cada um começar a falar de um jeito, chega a um ponto que nós não conseguimos nos comunicar mais. Chega a um determinado ponto que nós não conseguimos um entender o outro mais. Isso é muito perigoso. Por isso, existe uma modalidade de língua, que é a língua padrão, que é a norma padrão. E existe uma variedade de formas de falar que nós chamamos de modalidade ou variação linguística. Por exemplo, aqui onde nós moramos, é muito comum nós falarmos mamãe, falarmos mãe, falarmos papai, falarmos pai. Vocês devem conhecer alguém que veio do norte de Minas, na divisa com a Bahia, que em vez de falar mamãe ou falar mãezinha, fala maninha, painho. Ou seja, isso aí Ô, Márcio, é errado. Oi, amor. minha mãe, ela é do norte de Minas, mas ela não fala assim, ela fala tipo assim, casa de mãe, casa de vó. Nossa, foi maravilhoso o seu exemplo. Eles têm o hábito de não utilizar o artigo a, utilizam só a preposição de. Por exemplo, é comum falar assim: vamos à casa da Giovana? Nós falamos desse jeito. Aí o pessoal do norte de Minas fala assim: vamos à casa de Giovana. Tá vendo? De Giovana. É muito comum lá não se usar o a, né? Junto, formando o da. Eles costumam utilizar só a preposição de. Tá vendo? Isso é uma variação da língua. Não está errado. É apenas uma outra forma de se falar a mesma coisa. Mãinha. Para nós é mãezinha. Nós entendemos que é uma mãe no diminutivo de uma forma carinhosa de chamar a mãe. Quando eles falam painho, para nós é paizinho, né? Que são formas carinhosas de chamar o pai. Isso aí são variações linguísticas.
Oi. Foi você, Alexandre, que falou alguma coisa? Adrian. Não? Não falei Não, só fala o Adrian falou alguma coisa, eu acho. Oi? falado nada, não. Tá. Não sei que. Ô, meu querido Adrian, segue. você pode fazer a leitura para mim, meu querido Adrian? Eu posso ler? Variações linguísticas. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Ótimo. Olha aí o que o Adrian acabou de falar nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos do Armandinho, né? Armandinho é o menininho. Olha o que ele coloca aqui, olha. Para mim, pode ser uma porção de aipim. O outro, eu quero uma de mandioca. O outro, eu quero macaxeira. Vocês sabem que aipim, mandioca, macaxeira São toda uma são a coisa. mesma coisa. Varia de região para região. Se vocês saírem com a funcionária de vocês para fazer uma compra no varejão, no sacolão, aqui em Nova Serrana, aqui todo mundo conhece por mandioca. Mas se você sair daqui e for comprar, por exemplo, em certas regiões de Minas, lá não se fala mandioca, lá se fala aipim. Lá no Nordeste do Brasil, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, não se fala nem mandioca e nem aipim, fala-se macaxeira. Tá vendo? Para designar a mesma coisa, que para nós é mandioca. Ô, Márcia, Oi. variações linguísticas e modo de falar são diferentes, né? Tipo assim, sotaque e essas coisas. Diferente, muito bem. E não pode confundir, Giovana, com erro de português. As pessoas acham, porque elas estão numa região que só fala assim, nós chegou, lá se fala assim. Aí eu chego num lugar, no outro lugar, como Onça de Pitangui, que é uma cidade mais evoluída, lá as pessoas falam assim, nós chegamos. Aí a pessoa, tá vendo? Lá naquele lugar ali fala nós chegou. Lá em Onça fala nós chegamos. Isso é variação linguística, não é? Isso é erro de português. Variação linguística é quando você dá nomes diferentes, né, para coisas que são iguais. Nomes diferentes para coisas que são iguais. Ok? É o que você acabou de dizer. Por falar nisso, Giovana, pode ler para mim, por favor, depois do quadrinho? Você já deve ter se deparado com situações como essa da tirinha, em que foram usadas palavras ou expressões com sentido bastante diferentes do que você está acostumado. Não é mesmo? Na tirinha, cada personagem utiliza um termo para se refletir a mesma planta, e isso acontece devido à variedade regional, ou seja, devido ao lugar de origem de cada falante. Isso, muito bem. Então, quer dizer, cada falante vai designar a planta de um jeito, dependendo da região de onde ele veio, não é? Por exemplo, aqui em Minas Gerais é muito comum nós usarmos o ai, né? A gente fala trem. Olha um trem no meu olho. Trem no nosso olho, para quem mora, por exemplo, em São Paulo, trem é aquela locomotiva que anda em cima de trilhos. Quando fala ter um trem no olho, o paulista imagina que a locomotiva saiu do trilho, dos trilhos e entrou nos nossos olhos. Porque o trem-bão, aqui em Minas Gerais, tudo aquilo que você não sabe o nome e você quer falar da coisa, você usa trem. Né? Coisa, o trem. Bonito na rua. A menina bonita na rua. Olha o que o Alexandre falou para o Felipe. Ô trem-bão. Né? Aí passa esse trem tá difícil. Quando nós não sabemos denominar, dar nome à coisa, nós a chamamos de trem. Isso é uma coisa típica de Minas Gerais. Né? Aí você chega no sul do Brasil, já é diferente. Lá no Rio Grande do Sul, eles não usam trem para falar de uma coisa que não conhecem. Lá não se usa o ai, como nós usamos aqui. Lá eles usam tchê. Também lá, Márcio, tem uma variação linguística que é mexerica, tangerina, não, mexerica e bergamota. No sul é bergamota, eu acho. Aí, ó, tá vendo? Eu não sabia dessa. Eu sabia da diferença de tangerina para mexerica. Né? Essa eu sabia. Agora, essa outra que você acabou de falar, eu não sabia da existência dela. Né? E se você chega no sul do Brasil e pergunta isso aí, né? É igual, por exemplo, Giovana,
palavra rapariga. Para nós aqui, que moramos aqui, rapariga é uma mulher de má fama, sabe? É uma mulher promíscua. Uhum. É pejorativo, pejorativo. Né? Aqui, se você chamar uma moça de rapariga, ela te processa na hora. Agora, quando você chega em Portugal, a palavra rapariga quer dizer moça virgem de família. Lá em Portugal é totalmente o contrário. A palavra tem sentido Tem oposto. até lá no programa de Portugal, na dublagem, a Princesinha Sofia fala na música, fala rapariga. Pois é. Aí se você, pois é, chega um português aqui no Brasil. Aí ele vê uma moça passando na rua, uma donzela, eu falo assim, ô rapariga, faz favor aqui. Ela busca o revólver dela, que ela tem porte de armas, ela dá um tiro no meio da testa dele, ela se sente ofendida, né? Então, o seguinte, outra coisa, a palavra bicha. A palavra bicha, aqui para nós, ela tem um sentido pejorativo, né? É um sentido preconceituoso de se referir a um homossexual. Lá em Portugal, a palavra bicha significa fila. Então, a pessoa que estiver numa fila de um banco, por exemplo, ou uma fila de uma casa lotérica lá em Portugal, ela está numa bicha. Vendo? Aqui no Brasil, já tem uma conotação pejorativa, preconceituosa. Você vê, os dois países falam a mesma língua. Outro fato, lá no Ceará, não se fala tirar manicure, não se fala tirar cutícula. A manicure fala descarnar unha. Então, você chega na manicure lá no Ceará, por exemplo, no interior do Ceará, fala com a manicure, olha, eu vim aqui e gostaria que você tirasse minha cutícula. Ela não vai entender. Ela vai achar que é um termo pejorativo. Ela vai até brigar com você. Ela vai até chamar o marido com a espingarda dele. Lá se fala descarnar unha. Quer dizer, tirar a carne da unha. Se a manicure vier do sul do Brasil, que é onde nós estamos, sudeste, e falar com uma outra assim, descarne minha unha, ela vai entender que é pegar uma faca e tirando a carne que está aqui no dedo. Olha como que existe uma variação de sentido, não é? Isso é muito bacana. Então vamos ver a primeira variação, que é a regional. Ô Alexandre, Oi, você pode fazer a leitura para mim da variação regional? posso? Obrigado, Alexandre. É uma das formas mais comuns e mais fáceis de se identificar. Trata-se do uso de termos diferentes para se referir ao mesmo significante, devido ao local de origem do falante. A tirinha que lemos anteriormente trata desse tipo de situação, mas existem muitos outros exemplos. Basta pensarmos que, no Brasil, regiões diferentes têm linguagens diferentes. E cidades dentro da mesma região também podem sofrer essa variação. Veja o texto a seguir. Arreda, verbo de origem mineira que significa deslocar, mover, pedir licença e empurrar. Exemplo, arreda essa cadeira para mim. Que bosta sou. Arreda para lá para eu sentar aqui também. Ótimo. Olha o que o Alexandre acabou de dizer. Variação regional. Aquele exemplo que vimos anteriormente, da mandioca, por exemplo, é uma variação regional. Varia de região para região. Quando a Giovana citou lá para nós a tangerina, a mexerica, ela está também fazendo uma variação regional. Uma região fala tangerina, a outra fala mexerica. Bom, a nós vimos anteriormente do menino, falando da macaxeira, outro falando da mandioca, né? Aqui... Ô, Márcio, Oi. eu tenho uma dúvida se é variação linguística ou não. Pão francês e pão de sal pode ser considerado uma variação? Pode. Por exemplo, pão francês. Não é muito comum nós falarmos aqui, não. É em São Paulo e até no Rio de Janeiro, nas duas capitais, eles não falam pão de sal, eles falam pão francês. Nós aqui já acostumamos com a palavra pão de sal. Tá vendo? A gente praticamente não fala pão francês aqui. Até se você chegar numa determinada padaria e falar pão francês, eles vão entender. Mas se for uma outra pessoa que começou a trabalhar, você vai ter que falar assim, oh, tem pão francês? O quê? Aí você vai assim, tem pão de sal? Aí a pessoa entende. É uma variação regional. Você sabe de muita coisa bacana, hein?
Você conhece muita variação. Olha, por exemplo, o verbo arredar, né? Ou arredo daí, vocês já não utilizam mais isso. Mas o avô de vocês, a avó, já usou muito isso aqui, ó, arreda. Esse verbo é de origem mineira. Todas as vezes que o mineiro quer falar com o outro para sair dali, para se deslocar, ou até pedir licença ou empurrar a pessoa para sair do lugar, ou arreda. Arreda essa cadeira aqui para mim, sou. Arreda para lá, para eu sentar aqui também, sou. Né? Então, isso aí é de Minas Gerais. Aí vem a variação social. Ô, Brenda, você pode ler, por favor, a variação social? Posso. Variação social. Junto às variações regionais, essa é outra forma que vigora no Brasil e que pode ser notada em diversos contextos comunicativos, o que é explicado, inclusive, pela grande desigualdade social que vivenciamos. Esse tipo de variação diz respeito aos diferentes modos de falar do indivíduo, dependendo do contexto social em que ele está inserido. Por exemplo, um adolescente de classe baixa, morador de comunidade e com acesso limitado à educação formal, terá um determinado modo de falar que é característico daqueles em situação semelhante. Igualmente, um adolescente de classe alta, com acesso à educação de qualidade, terá um modo de falar distinto daquele primeiro jovem. Ótimo! Olha aqui que bacana. Primeiro nós falamos de regiões. No Nordeste fala-se de um jeito, no Sul do Brasil se fala de outro jeito, para se referir à mesma coisa. Quando estou em Portugal, eu falo de um jeito. Quando estou no Brasil, eu falo de outro jeito. E às vezes a palavra não se refere às mesmas coisas. Agora, existe uma variação que eu acho extremamente cruel. Essa aqui, para mim, é desumana. É muito triste. É a variação social. Porque ela se baseia na desigualdade social na qual todos nós vivemos. Então, por exemplo, vocês, graças a Deus, vocês têm acesso a uma educação melhor do que de muitas pessoas aqui em Nova Serrana. Então, se vocês forem a um bairro periférico, por exemplo, aqui de Nova Serrana, a própria localização ali onde as pessoas vivem, o tipo de escola que elas frequentam, as pessoas com as quais elas convivem, isso tudo interfere na fala dessas pessoas. Então, por exemplo, um menino adolescente de classe bem baixa, que mora numa favela, numa comunidade que não tem acesso a quase nada, ele não tem acesso a nada de cultura, sabe? A educação dele é péssima. Então, ele vai ter um determinado modo de falar. E esse modo é igualzinho ao do outro coleguinha dele que mora no mesmo bairro, na mesma periferia onde ele mora. Agora, se eu tenho outro jovem que é de classe média alta ou de classe alta, que frequenta uma escola de alto nível, que faz curso de inglês por fora, que faz várias atividades físicas, então esse vai ter um modo de falar diferente daqueles jovens da mesma idade dele que moram na periferia. Gente, isso é óbvio, isso é claro, né? Isso é totalmente óbvio. Então isso é muito cruel, mas existe. É a chamada variação social. Ela se baseia na má distribuição de renda. Se a gente quiser, pode fazer até de país para país, né? Se você sair de um país desenvolvido e você vai para um país subdesenvolvido e lá se fala a mesma língua, você vai perceber a diferença entre eles. Por exemplo, os norte-americanos falam inglês. Nós temos vários países africanos que falam inglês, porque foram colônias da Inglaterra. Aí vocês vão ver a diferença da fala de um norte-americano para esse menino africano. A escola do norte-americano, de alto nível. A escola desse menino africano, de baixo nível. Mas lá dentro da África, lá dentro desse país africano, existem diferenças também.
lá vai ter menino com condição melhor, menino com condição pior. E o vocabulário deles vai ser de acordo com as condições econômicas deles. Isso é muito triste. Isso chega a ser desumano, né? Muito bem. Variação etária. Na variação etária, eu quero um rapaz. Esse rapaz pode ser o Pedrinho. Pedrinho, você está aí ou está fazendo almoço? Tô aqui, Márcio, posso ler. Que gracinha do meu Pedrinho. Ô, Pedrinho, você vai ler para mim o que é variação etária? E depois você vai começar a ler o balão. Você vai ser o homem, é claro. Esse começa assim, tá um brinco, hein, querida? E essa moça aí, eu acho que ela parece com a Vanessa. Só faltam os óculos da Vanessa. Vanessa, você está aí? Estou, Márcio. Aí, Vanessa, você vai fazer uma dupla com o Pedrinho, tá? Ele te pergunta, você responde, ok? Vamos lá, Pedrinho. Tá. Variação etária. Dependendo da idade do falante, a linguagem empregada pode variar, tornando a comunicação, por vezes, complicada entre gerações muito distantes. Veja. Tá um brinco, hein, querida? Não vou, tô usando os dois mesmo. Vai onde desse jeito? Encontrar com um crush. Vai fazer crochê vestida assim? Não vou encontrar com meu namorado. Ah, é? Como você vai? Ele vem me buscar. Pera. Então você vai na boleia. Que boleira, o que vou? Vou. Nem gosto de futebol. Isso. O Olha, Pedro é filho que é o avô da Vanessa. o que vocês perceberam? O Pedro é o avô da Vanessa. E o Pedro está tendo um diálogo com a Vanessa. Só que a linguagem que o vovô da Vanessa tem é diferente da linguagem da Vanessa. São duas gerações totalmente diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, não é? Olha aqui, o vovô pergunta: tá um brinco, hein, querida? O que ela entendeu? Que está falando dos brincos da orelha dela. Não, vô, estou usando os dois mesmo. Ela entendeu que ele estava falando que ela estava usando um brinco só. Só que brinco, na idade do vovô da Vanessa, significava que a pessoa estava bonita. Quando o vovô queria falar que a pessoa estava bonita, ele falava assim: nossa, você está um brinco. Acabou de limpar o carro e polir o carro. Nossa, meu carro está um brinco. Era assim que falava o vovô. Já a Vanessa não entende essa linguagem. A Vanessa é mais moderna. Ela acha que brinco que o vovô está falando é de colocar na orelha, né? Quando ela fala que vai encontrar com crush. Crush, você sabe, é o namorado dela. Aí o vovô entendeu que é crochê. Né? Então ele pergunta para ela: vai fazer crochê vestido assim? Né? Não, eu vou encontrar ele com o meu namorado. E como é que você vai? Né? Porque na época do vovô, o namorado vinha encontrar com a namorada, namorava em casa, agora eles vão sair. Né? Então ele vem me buscar. Na época do vovô, ele tinha uma caminhonete. E na caminhonete tinha boleia. Boleia é aquela parte onde fica o motorista e os passageiros. Chama-se boleia. Antigamente chamava-se boleia. Ela já entendeu que não é boleia, entendeu que é boleira. Tá? Que boleira, vovô? Tipo assim, eu estou dando bola para os outros, eu nem gosto de futebol. Quer dizer, aquelas mulheres que gostam de dar bola para o jogador de futebol. Ela entendeu desse jeito. Então vocês viram que a fala de um e de outro não é entendida por um e nem pelo outro. Sabe por quê? Chama-se aí de variação etária. Quando ela varia de idade ou de geração para geração. Etário quer dizer idade. Tá bom? Bom, aí aparecem as chamadas expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São expressões que nós usamos no dia a dia, certo? E muita gente pode não entender o que nós estamos querendo dizer com essas expressões. Vamos ver alguns exemplos. Vai ser agora o seguinte. A minha querida Júlia está aí?
A Júlia está sem áudio, né? Está sem microfone. A Luísa. Eu posso ler, Márcia? Então pra você ela? mesma, Giovana. Ô, Giovana, você vai ler uma expressão idiomática que as pessoas usam e logo após os 2 pontos, você vai explicar o significado dessa expressão idiomática. Pode ser? Pode. Então vamos lá, Giovaninha. Chamamos de expressões idiomáticas aquela cujo sentido é aprendido pela compreensão global do texto, e não pelo significado de cada palavra isoladamente. A leitura desse tipo de expressão, portanto, deve-se dar no campo contextual. Veja alguns exemplos. Abandonar o barco. Desistir de algo ou de alguma coisa. Você já ouviu a expressão, Giovana? Não. Pois é uma expressão idiomática. Nossa, é hora de abandonar o barco. Não tem nenhum barco, é um modo de falar. A pessoa vai desistir de alguma coisa ou de algo. Continue. Baixar a bola. Acalmar-se, conter-se a euforia sem ser comedido. Isso. Essa eu já ouvi. Isso, quase todo mundo já ouviu baixar a bola. Por exemplo, a pessoa elogia demais o Adrian. Aí o Adrian fica todo mitidão. Aí se hoje vamos baixar a bola do Adrian. Ô Adrian, baixa a bola um pouquinho, né? Baixar a bola quer dizer contenha-se, acalme-se, você está muito exagerado. Continue. Colocar uma melancia na cabeça. Exibir-se, chamar para si a atenção dos outros. Essa Pois também já é, ouvi. dizem que a Brenda gosta de fazer isso no bairro dela. Ela sai para a rua com a melancia na cabeça. Colocar uma melancia na cabeça da Brenda quer dizer que ela está se exibindo. Ela está querendo chamar a atenção das pessoas. Eu já ouvi outra também, que é tipo assim, se você tá querendo atenção, coloca a melancia na cabeça. Isso, Ao mesmo é o tempo, mesmo né? sentido. Dar uma de João sem braço. Comportar-se como desentendido. Essa também já ouvi. Já ouviu também, né? João sem braço. Se o João não tem braço, ele fala assim, eu não preciso de fazer nada. Eu não tenho braço, então vou ficar à toa. Não preciso fazer nada. Então tem gente que faz isso. Dá uma de João sem braço. Dá uma de desentendido. Continue. Enxugar gelo. Se dedicar inutilmente a algo. Isso, enxugar gelo, não sei se você já ouviu falar. Ô meu filho, você está fazendo, você está enxugando gelo. Porque gelo, se você for enxugar, o que acontece? O pano vai ficar molhado, né? E você nunca consegue enxugar o gelo, porque a água está sólida, mas fica líquido e você não consegue enxugar. É a mesma coisa que fazer uma coisa inutilmente, que não vai ter resultado. É tipo carregar água na peneira, né? Eu já Mesma escutei coisa. água. Onde Judas perdeu as botas. Diz respeito a um lugar muito distante. Isso. Pode continuar. Prometer mundos e fundos. Fazer uma promessa exagerada. Isso, nós fulano prometeu mundos e fundos, ou seja, fez uma promessa exagerada que não vai ser cumprida. Riscar do mapa. Desaparecer ou descartar alguma coisa. Isso, eu vou riscar isso aqui do mapa. Quer dizer, eu não quero mais isso, desapareça, pronto, final, né? Ô, Giovana, obrigado pelo auxílio de hoje, você me ajudou muito, né? Você Nada. Obrigado aos meus leitores todos que me ajudaram. E agora eu gostaria que vocês pudessem almoçar, tá bom?